Querido amigo, prezado ouvinte, gostaria de convidá-lo nesta oportunidade a acompanhar a leitura que farei no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 13 a 16. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A grande confissão. No texto que acabamos de ler no Evangelho de Mateus, Jesus chegara com seus discípulos ao território de Cesareia de Filipe. Não era propriamente a cidade de Cesareia. A antiga Panéias, antigo santuário do deus Pan, a Baal-Gade do Antigo Testamento, modernamente conhecida como Bânias, fora refundada pelo tetrarca Herodes Filipe, filho de Herodes o Grande, sendo à época chamada de Cesareia, em honra ao imperador César Tibério. Cesareia passou a ter dois nomes para não se confundir com outras Cesareias. Caesareias Tis Filippo localizava-se no sopé do Monte Hermon, 20 quilômetros ao norte, um pouco acima do Mar da Galileia. Era assim conhecida para distingui-la da Cesareia mais importante, localizada na costa de Samaria, na província da Judéia, sob o procurador Pôncio Pilatos. Naqueles tempos, como também em nossos dias, havia muitas opiniões a respeito de Jesus. Enquanto algumas pessoas o temiam intensamente e outros guardavam profundo ódio, havia outros que o amavam, adoravam e o seguiam. Havia um sentimento de esperança e expectativa política entre os judeus de um Salvador e Redentor futuro, um Messias ungido que viria identificado como um futuro rei da casa de Davi, predito pelos profetas, esperado pelo povo para libertá-lo do jugo estrangeiro, restaurando a antiga doxa, a glória de Israel, de modo que as profecias do Antigo Testamento apontavam para a vinda de um rei messiânico e o estabelecimento do seu reino. No livro do profeta Daniel, escrito há cerca de 6 séculos antes de Cristo, ele escrevera: Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Daniel 2:44. Ao lado da imagem clássica do Messias, filho de Davi, um Ben-Davi, descendente da casa de Davi, sábio, justo, movido pelo amor à humanidade, puro de coração, invencível em poder espiritual, profetizado por Isaías, Jeremias, Amós, Zacarias e outros profetas, surgira uma outra
corrente. A imagem de um filho de José, um Ben José, da descendência da casa de José, um Messias guerreiro, implacável, príncipe e salvador, libertador do povo tiranizado, que chefiasse um exército de judeus para destruir e esmagar seus opressores, inspirado nas literaturas apocalípticas de Daniel, nos Salmos e na profecia de Jacó a respeito da descendência de José, registrada no livro de Gênesis 49, versos 22 a 25, que dizia: José é ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro, os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o aborreceram sem causa. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel, e o Todo-Poderoso te abençoará com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. No livro dos Salmos, o salmista Davi escrevera: Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como no Sinai. Salmos 2, 8 e 9 e 68, 17. De modo que para alguns judeus a imagem de um Jesus sofredor não correspondia ao Messias esperado, montado em um cavalo alado com a espada vingadora em suas mãos. Em primeiro lugar, Jesus queria ouvir que opinião o povo tinha a respeito dele. Em segundo lugar, quem os discípulos pensavam que ele realmente era. O certo é que ele, Jesus, tinha consciência de si mesmo. Ele não era um mentiroso, também não era um desajustado, um louco, um maluco. Ele sabia que realmente era quem declarava ser. Jesus não era um simples líder religioso, apesar de haver revolucionado com sua mensagem o mundo. Jesus não era um revolucionário político qualquer, nem tampouco um agitador de massas ou um moralista. Alguns o identificaram como um profeta, mas ele era mais do que um profeta. No livro de Deuteronômio, capítulo 18, verso 15, Moisés recebeu a promessa de um grande profeta. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvirás. Ao interpretar a lei no Novo Testamento, Jesus mostrou-se superior a Moisés. No Evangelho de Mateus, por 7 vezes, Jesus falou: na lei diz, eu, porém, vos digo. Jesus não era um espírito de luz. No Evangelho de João, o discípulo amado escreveu a respeito dele, dizendo:
o Logos, o Verbo, estava com Deus e o Logos, o Verbo, era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez sarx, carne, e habitou entre nós, e vimos a sua doxa, glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, 3 e 14. Referindo-se a Jesus como o próprio Deus, o apóstolo declarou: atentai por vós e todo o rebanho, sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual Ele, o Espírito Santo, comprou com o seu sangue. Atos 20, 28. A primeira pergunta de Jesus a seus discípulos provocou diversas opiniões correntes na época. Chegando às partes de Cesareia de Filipe, Jesus interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Em primeiro lugar, Jesus se identificou como o Messias, o Filho do Homem. Quando um escriba, um doutor da lei, aproximou-se de Jesus, dizendo: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Jesus lhe respondeu: as raposas têm covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando ele entrou em Cafarnaum, levaram-lhe um paralítico conduzido por 4 homens e o desceram pelo telhado, porque a multidão não o deixava aproximar-se. Então ele, admirando a sua fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Mas os escribas ali presentes se interrogavam: quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo que arrazoavam entre si, lançou-lhes uma pergunta irrespondível: qual é mais fácil? Dizer: perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda? Para o impostor, seria melhor responder: perdoados estão os teus pecados. Mas os judeus sabiam 2 coisas. Primeiro, só um pode perdoar pecados, que é Deus. Segundo, só quem pode perdoar pecados é aquele contra quem os pecados foram cometidos. E aquele paralítico, se cometera alguma ofensa, fora ao próprio Deus. Identificando-se como o próprio Deus e o Messias esperado, Jesus então lhes respondeu: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o paralítico saiu andando na presença de todos, carregando seu leito. Marcos 2, versos 3, 5, 11 e 12. Quando lhe perguntaram: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Ele respondeu-lhes: veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos
e pecadores. Mateus 11, versos 3 e 9. A primeira grande pergunta de Jesus: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Surgiram 3 respostas que circulavam na época. Uns dizem que és João Batista. Outros afirmam que és o Elias. E outros dizem que és Jeremias ou um dos profetas. Que opiniões o povo, em geral, tinha a respeito dele? Circulava-se entre o povo comum de que Deus logo redimiria seu povo. Em vez de reconhecê-lo como um personagem único, transcendente, superior a João, Elias e os profetas, eles identificaram a Jesus como um vulto do passado. Alguns disseram que ele era João o Batista, ressuscitado dos mortos. Eles poderiam se parecer. Eram primos. Mas, quando perguntaram a João, antes de vir a ser morto por Herodes, quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. João 1,20. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 7 a 9, lemos: e o tetrarca Herodes ouviu tudo o que se passava e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: a João mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Eles poderiam ter muitas semelhanças. Os dois foram escolhidos por Deus para executarem o plano da salvação do homem, mas havia grandes diferenças entre eles. Enquanto João preparava os homens para receberem o reino de Deus nos umbrais da porta, dizendo-lhes: arrependei-vos, arrependei-vos, Jesus apresentou-se dizendo: eu sou a porta. Enquanto João anunciava a luz verdadeira que ilumina a todo o homem que vem ao mundo, Jesus declarou: eu sou a luz do mundo. Ego eimi, tu phos, tu cosmos. A luz do mundo eu sou. Enquanto João preparava o caminho do Senhor, dizendo: endireitai as suas veredas, Jesus afirmou: eu sou o caminho. Alguns afirmaram que ele, Jesus, era o Elias que havia de vir. É certo que havia semelhanças entre Elias e Jesus. Elias era homem de oração, e a Bíblia nos diz que orando pediu para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E depois orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Tiago 5, 17 e 18. Jesus também era homem de oração. O Evangelho de Lucas registra no capítulo 9, verso 18, que nesse momento em que se dirigiu aos discípulos com estas perguntas, ele estava orando em particular. Os dois realizaram grandes milagres e obras de curas sobrenaturais, mas havia grandes diferenças entre Elias e Jesus. Enquanto as vitórias de Elias eram conquistadas pela força física nas batalhas, a vitória de Jesus contra o pecado e as forças do mal
Satanás foi conquistada com o seu próprio sangue derramado na cruz pelos nossos pecados. Elias vai para debaixo do zimbro no deserto depois de fugir da ira de uma mulher, a rainha Jezabel. Desanimado e cansado, desejou morrer, querendo fugir do plano de Deus. Jesus não se negou diante dos seus opressores, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Quando foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, este o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Mateus 4, verso 11. Ainda alguns disseram que ele, Jesus, era Jeremias ou algum dos profetas. Jeremias e Jesus podem ter sido também muito parecidos na paciência e no sofrimento injusto que passaram. Mas Jeremias jamais passou da qualidade de profeta. No livro de Jeremias, ele profetizou dizendo: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinará jamais alguém ao seu próximo, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jeremias 31, versos 31 a 34. Jeremias profetizou da nova aliança. Ele falou a respeito de Jesus. Somente Jesus na cruz cumpriria nele a nova aliança. Os discípulos de Jesus haviam recebido dele uma chamada especial para segui-lo. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. E vendo mais adiante outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Mateus 4, 18 a 22. E não somente isto. Presenciaram milagres, viajaram juntos, eram ensinados, não em concílios religiosos ou ecumênicos que discutem a veracidade e o poder de Deus, cuja sabedoria é terrena, animal e diabólica. No capítulo 11 e verso 29 do Evangelho de Mateus, a Bíblia nos diz que eles aprenderam na universidade de Jesus: tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eles haviam decidido pagar o preço, querendo ver se realmente estavam preparados. Jesus então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? No princípio do Evangelho, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, 16, 17. Numa belíssima sequência de confissões a respeito de Jesus, no capítulo 1 do Evangelho de João, lemos no verso 41 que André evangelizou primeiro a seu irmão Pedro e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e o levou a Jesus. No verso 45, Filipe evangelizou a Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. No verso 49, ao ouvir de Jesus: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira, Natanael assombrou-se com a onipresença de Jesus e respondeu-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao encontrar-se com Jesus numa cidade de Samaria chamada Sicar, a mulher samaritana afirmou: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos ensinará tudo. Então Jesus lhe disse: eu o sou, eu que falo contigo. E a mulher, apressando-se, saiu a dizer: vinde e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Porventura não é este o Cristo? João 4, 25, 26 e 29. No capítulo 7 do Evangelho de João, versos 40 a 46, houve uma dissensão entre os judeus na festa do tabernáculo. Alguns da multidão diziam verdadeiramente: este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. E outros perguntavam: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, da aldeia de onde era Davi? E alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Então os fariseus e os principais dos sacerdotes perguntaram: por que não o trouxeste? E os seus servidores responderam: nunca homem algum falou como este homem. A Bíblia nos diz que certa vez, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Então se levantou no mar uma grande tempestade, de modo que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os discípulos, apavorados, reconhecendo-o como Quírios, Senhor e sustentador do universo, disseram-lhe: Senhor, salva-nos. E ele repreendeu os ventos e o mar, e fez-se uma grande bonança. E maravilhados,
disseram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mateus 8, 23 a 27. Noutra ocasião, depois da multiplicação dos pães, Jesus ordenou a seus discípulos que entrassem no barco e seguissem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E subindo ao monte, foi orar à parte. O barco já estava no mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E Jesus, dirigindo-se para eles por sobre as águas. Vendo-o caminhar, os discípulos, atemorizados, gritaram com medo: é um fantasma. Olhando para eles, Jesus respondeu: sou eu, não temais. E convidando a Pedro, o fez passar por cima das águas. E começando a afundar, teve medo, dizendo: Senhor, salva-me. E Jesus, segurando-o, lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Mateus 14, 22 e 23. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos 1 a 7, até os demônios confessaram que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Quando Jesus chegou à outra margem do mar, na província dos Gadarenos, saindo do barco, lhe saiu ao encontro um homem com um espírito imundo que tinha sua morada nos sepulcros. E lhe dizia: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E nem com cadeias o podia alguém prender. Sempre que era preso com grilhões e cadeias, transformava as cadeias em pedaços e os grilhões em migalhas, ferindo-se com pedras, e ninguém o amassava. E vendo Jesus ao longe, o adorou, dizendo: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que não me atormentes. No Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do verso 14, vendo que Jesus expulsara um demônio mudo e que o mudo passara a falar, as multidões admiraram-se dele. Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando-o, pediam dele um sinal do céu. E então uma mulher dentre a multidão exclamou: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior
do que Salomão. No momento em que foi levado ao sinédrio, disse-lhe o sumo sacerdote: conjuro-te diante do Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste, porém vos digo que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus 26, 63 e 64. A Bíblia nos diz que o centurião, aquele que comanda mais de 100 homens, e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mateus 27, 54. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 9, quando as mulheres, ao verem que Jesus havia ressuscitado, saíram do sepulcro e correram com grande temor e alegria para anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, abraçando seus pés, o adoraram, reconhecendo-o como Deus. No capítulo 24 do Evangelho de Lucas, versos 26 e 27, foram os discípulos de Emaús que testemunharam a respeito dele, dizendo: porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. A Bíblia nos diz que Tomé, duvidando, como um daqueles estudantes de universidade que fazem mestrado ou doutorado e que só acreditam na evidência de experiências científicas comprovadas, afirmou que só acreditava que Jesus ressuscitou se tocasse com o seu dedo na cicatriz ou no sinal dos cravos. Eu penso que lá no fundo havia uma pequena fé em Tomé, pois apesar de se declarar um cristão empírico, ele esperava que encontraria cicatriz dos cravos nas mãos de Jesus. 8 dias depois, estando as portas fechadas, Jesus apresentou-se no meio deles, dizendo-lhes: Eirine e mim, paz seja convosco. E dirigindo-se a Tomé, disse-lhe: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na ao meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé, tocando-o e vendo que era o próprio Jesus, ficou estupefato, maravilhado. Por quê? Porque não haviam chagas, não havia marcas, não havia cicatriz. Jesus ressuscitou em corpo glorificado. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. João 20, 25 a 28. Quereis também confessar a Jesus como Senhor em teu coração? Tomé confessou. Ele confessou: Senhor meu e Deus meu.
Pedro fez a grande confissão de sua vida ao responder: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele momento, ele disse a Pedro e aos demais discípulos: Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem quer perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mateus 16, 24 a 26. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus 10, 32. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Lucas 12, verso 8. Na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versos 9 a 11, ele escreveu: Se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será confundido. E escrevendo aos Filipenses, o apóstolo Paulo declarou: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém.